Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiga, minha querida irmã. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais um ESG, estudo sistematizado da doutrina espírita. E a partilha de hoje será a aula 7 do tomo 2. O tema é livre-arbítrio e responsabilidade. E os objetivos específicos desta aula são refletir sobre o conceito de livre-arbítrio e analisar a relação entre livre-arbítrio e responsabilidade. Antes de nós iniciarmos, como eu sempre faço, te convido para que tu não esqueças de curtir esse vídeo, porque quando nós curtimos, meus queridos, nós ofertamos a outras pessoas, indiretamente, através da nossa curtida, esse material que nós estamos aqui estudando. Por que indiretamente? Porque o YouTube, com o seu algoritmo, entende que esse material é bom para nós e então ele espalha essa ideia para outras vidas, que é o que nós queremos, não é mesmo? Partilhar o que é bom, o que é do bem, o que faz bem e o que abençoa não somente as nossas vidas, mas as vidas de outras pessoas. Então curta e, se você puder, compartilhe também com as pessoas que você sabe que gostam de espiritualidade. Se você é novo aqui no canal, na tela final eu sempre deixo as playlists para que você possa observar e estudar outros materiais que aqui temos. E eu vou deixar então a playlist tanto do tomo 1, que é o início dos estudos do ESG, como também esta playlist do tomo 2, ok? Então vamos ao nosso material de estudo. Eu vou lendo aqui o material como sempre faço e posteriormente teço breves comentários. O livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta, ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. O livre-arbítrio é a condição básica para que a pessoa programe a sua vida e construa o seu futuro, entendendo, porém, que os direitos, limitações e capacidades individuais devem ser respeitados pelas regras da vida em sociedade. A pessoa percebe instintivamente os limites da sua liberdade, uma vez que, intrinsecamente livre, criado por Deus para ser feliz, o homem traz na própria consciência a compreensão desses limites. O direito natural de liberdade está atrelado ao de responsabilidade, ou seja, quanto mais livre é o indivíduo, mais responsável ele é. A responsabilidade produz o amadurecimento do espírito ao longo das experiências vividas nos planos material e espiritual. As noções de responsabilidade são observadas inicialmente no cumprimento dos deveres sociais e morais para consigo mesmo e para com o próximo em geral. À medida que aprende a associar as noções de liberdade e de responsabilidade, a pessoa melhor exercita o seu livre-arbítrio, sendo impulsionada por um sentimento superior que lhe permite desenvolver ações de amor ao próximo. O ser humano responsável sabe, na verdade, dosar os próprios limites, entendendo que a sua liberdade termina onde começa a do próximo. O homem tem livre-arbítrio de seus atos porque tem a liberdade de pensar e de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Não teria responsabilidade pelo mal que praticasse, nem mérito pelo bem que fizesse. O livre-arbítrio, que considera a lei de liberdade e o senso de responsabilidade, habilita o espírito a agir equilibradamente nas diferentes situações do cotidiano. Deus nos deu a liberdade e o livre-arbítrio como instrumentos de felicidade. A liberdade nos é concedida para que possamos ter uma visão mais lúcida de nós mesmos
e das demais pessoas, de forma a discernir que papel devemos exercer na sociedade, quais são os nossos limites e possibilidades, assim como os dos semelhantes. Devemos considerar que há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. A criança, sendo menos livre em razão de suas limitações naturais, é consequentemente menos responsável pelos próprios atos. O adulto é considerado responsável pelos seus atos e suas atitudes, porque suas faculdades orgânicas e psíquicas estão desenvolvidas, devendo, desta forma, assumir as consequências das ações praticadas. Não podemos deixar de considerar, entretanto, que o processo de amadurecimento espiritual é gradual, estando diretamente subordinado à lei do esforço próprio. As nossas imperfeições espirituais refletem o nosso estado evolutivo. Nesse sentido, os orientadores espirituais nos esclarecem que as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. O espírito, que de algum modo já armazenou certos valores educativos, é convocado para esse ou aquele trabalho de responsabilidade junto de outros seres, em provação rude ou em busca de conhecimentos para a aquisição da liberdade. Esse trabalho deve ser levado a efeito na linha reta do bem, de modo que seja o bom cooperador de seu Pai Supremo, que é Deus. O administrador de uma instituição, o chefe de uma oficina, o escritor de um livro, o mestre de uma escola, tem a sua parcela de independência para colaborar na obra divina e devem retribuir a confiança espiritual que lhes foi deferida. Os que se educam e conquistam direitos naturais inerentes à personalidade deixam de obedecer de modo absoluto no determinismo da evolução, porquanto estarão aptos a cooperar no serviço das ordenações, podendo criar as circunstâncias para a marcha ascensional de seus subordinados ou irmãos em humanidade no mecanismo de responsabilidade da consciência esclarecida. Em suma, pode dizer-se que a liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e moralidade. Sem ela não seria ele mais do que um autômato, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza de nossos atos. Se a liberdade humana é restrita, está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Então, meus amados,
As aulas são sucintas, mas como são importantes para a nossa reflexão, não é mesmo? Para o nosso aprendizado. Livre-arbítrio e responsabilidade andam conjuntamente. Nós temos sim o livre-arbítrio de escolhas, mas quando nós temos responsabilidade, nós vamos tomar conta de não invadir a liberdade do nosso irmão e de não querer fazer além daquilo que nós podemos fazer. Não vamos querer ocupar o espaço do outro. Vamos respeitar as suas escolhas, o seu espaço, os seus desejos, as suas representatividades na vida. Aquilo que ele entende que seja bom para ele mesmo. Ainda que às vezes, meu querido, nós percebamos que não é assim tão adequado para um ser humano. Mas nós temos que respeitar o direito de escolha do outro, ainda que ele escolha ir pelos caminhos maus. Claro que nós, como espiritualistas, como espíritas, como cristãos, que servimos ao bem, nós temos o direito e o dever, especialmente o dever, de falarmos sobre coisas boas, de auxiliarmos no que nos for possível, mas conforme a aceitação do outro. Se o outro não quiser aceitar, nós temos que respeitar o espaço dele, o livre-arbítrio dele. E aqui nós vimos nessa aula que quanto mais responsável for o espírito, mais ele vai buscar a sua elevação moral. Então que nós possamos buscar a responsabilidade dessa liberdade que nós temos nos dada por Deus, dessa liberdade que nos faz espíritos com o direito de ir e vir, mas também que nos recordemos de praticar o bem, de sermos respeitosos com os outros, de não invadirmos os espaços do outro e de fazermos o nosso melhor por todas as pessoas que nos rodeiam, entendendo que a busca, dia após dia, dessa responsabilidade vai nos fazer crescer. E assim nós vamos saber cada vez mais nos utilizar desse livre-arbítrio, que é uma bênção divina que não é nos retirada, mas que depende de nós, o bom ou o mau uso. Reflitamos sobre esse assunto, meus queridos. Antes de concluirmos então essa nossa aula, eu quero te convidar para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, tu venha estar aqui comigo no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que juntos nós possamos fazer a partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós temos também aqui o Evangelho no Lar. Venha estar conosco. Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos o estudo da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, nós temos aqui, a partir do momento do passe, a recepção dos fluidos da espiritualidade superior. Vamos juntos receber essa bênção. Sendo assim, meus queridos, desejo de toda a minha sincera vontade que Jesus, nosso Mestre querido, nosso amigo, que Maria Santíssima, nossa mãezinha amada, e que os nossos venerandos benfeitores espirituais, nossos amigos sempre presentes, nos auxiliem, nos impulsionando ao bem, e que nós estejamos com os nossos ouvidos espirituais, com a nossa memória, com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com as nossas ações voltadas a esse bem, ao qual somos estimulados pela espiritualidade superior e pelo poder divino durante todo o tempo. E que sejamos gratos e dedicados a este amor que nunca nos deixa sós. Um beijo no coração de todos, muita paz e harmonia e até o nosso próximo encontro.